e a Henri vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Jamais te compraçais no mal feito. Concede-te o direito de errar, porém, exige-te o dever de corrigir. O azedume, a ira, a violência devem ceder lugar à alegria, à bondade e à paz. Reencarnaste para ser feliz e crescer. Abandona os caminhos da viciação emocional e galga os degraus que te alcançarão o patamar da vitória sobre ti mesmo. Quem não doma as más inclinações torna-se vítima do desregramento a que elas o conduzem. Quando eu li esse preparo, eu lembrei daquelas pessoas que têm síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim, né? Aquela coisa assim, eu não engulo sapo, né? Não, eu falo mesmo, sou desaforada, não levo desaforo para casa. Quer dizer, são aquelas pessoas que fazem as coisas erradas e buscam sempre alguma coisa para dizer, não, eu estou fazendo isso, mas porque eu sou assim, né? E aqui fala isso, que a gente não deve sentir prazer nos malfeitos que a gente faz. A Joana nos fala que a grande dificuldade para a gente nessa reencarnação é a gente domar a nós mesmos, né? A gente precisa se autoconhecer para que a gente possa perceber essas coisas que a gente ainda faz e que a gente fica assim arrumando desculpa. Eu ainda sou imperfeito, deixa para a próxima reencarnação, né? Nessa não vai dar mais. Então, assim, como a Iraci falou, o ano está começando agora, né? Então, que a gente aproveite esse início de ano para começar a perceber essas nossas dificuldades ainda que temos, né? E tentar mudar, porque nunca é tarde, né? E aqui fala que a gente tem que buscar a vitória sobre nós mesmos, que nós somos a maior dificuldade, né? Então, boa palestra a todos. Jesus, mestre amigo, que nos recebe nos braços na noite de hoje, nos acolhendo com amor, com carinho, trazendo a serenidade aos nossos corações. Pedimos a Ti, Senhor, que nos desperte as consciências. Também pedimos a Joana de Ângeles, veneranda mentora desta casa, que com o seu carinho inspire a Ceres Moarre, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz para nos ampliar a consciência na noite de hoje. Graças a Deus. Já? Boa noite a todos. Estou me sentindo a própria Ana Maria Braga. Com essa coisinha mimosa e discreta. Gente, boa noite. É uma alegria a gente estar aqui na casa de Joana, né? É a nossa casa, nós somos uma só família. E a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai entender por que a gente é só uma família, é uma só família. O tema de hoje do estudo é simpatias e antipatias terrenas. É um estudo do Livro dos Espíritos, das questões 386 a 391. Então, vamos lá. Todos nós, quando nós reencarnamos, né, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem em busca de quê? De condição, né, de aprendizado para que a gente possa evoluir. Mas quando a gente vem para cá, quando Deus nos concede a reencarnação, quando é feito o estudo da nossa condição emocional, espiritual,
e de como, né, a gente poderia evoluir melhor, quais os meios em que a gente poderia, enfim, tirar melhores resultados em todo esse processo. A gente sabe que não reencarna sozinho, ou seja, eu não estou reencarnando num lugar onde eu estou só eu e a espiritualidade. Na realidade, a gente vai para um grupo. E esse grupo é o grupo familiar, é o grupo do nosso trabalho, são os vizinhos, é o grupo da casa espírita ou da outra casa religiosa. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar as nossas questões. Questões essas que estão arquivadas no nosso inconsciente, são as chamadas questões pendentes, e que a gente precisa urgentemente trabalhar. Porque, na realidade, nós aqui viemos para avançar, né? E como o Iraci fala, a dor faz parte do nosso contexto de vida, mas o sofrimento não. E o sofrimento vai fazer parte da nossa vida se a gente não tiver a coragem necessária, a disposição, né, de trabalhar essas questões pendentes que estão lá no nosso inconsciente. Porque a gente sabe que estão lá guardadinhos, mas, de vez em quando, elas vêm em fluxos e chegam ao nosso consciente como aquelas sensações não muito agradáveis ou até agradáveis, de acordo com a situação. Então, é por isso que a gente precisa, né, vir para cá. E nessa convivência, nesses grupos com pessoas, a gente tem convivências agradáveis, né? São aquelas pessoas com as quais a gente se dá bem, são pessoas amorosas, são pessoas que, enfim, a gente se sente feliz em estar junto delas. E tem aquelas convivências desagradáveis. E todos nós aqui já experimentamos isso, né? Pessoas, seja da família, seja do trabalho, sejam vizinhos, que são, enfim, difíceis, né, da gente conviver, até de suportar, muitas vezes. Bom, isso tudo, essas experiências todas que a gente vai vivenciando, elas ficam guardadas no nosso inconsciente. Elas estão lá naquele baúzinho que fica ali guardado todos os nossos segredos, todas as nossas vivências. E não só as experiências estão ali guardadas, mas também a lembrança das pessoas que fizeram parte das nossas relações, parte dessa vivência, dessa troca que a gente teve quando esteve encarnado aqui da última vez. Então, quando a gente retorna aqui para a Terra, né, a gente volta de novo a vestir a indumentária humana, a gente traz guardadinho no nosso inconsciente tudo isso. E isso vai se exteriorizar, sim, em determinadas situações, trazendo, então, aquilo que a gente conhece como simpatias e antipatias. Bom, a simpatia e a antipatia, como eu já falei, está ligado justamente ao teor fluídico, ao teor de espiritualidade, ao teor de conhecimento intelectual, ao teor do equilíbrio ou desequilíbrio emocional, enfim, da maneira como a gente é, e aquele que vai conviver conosco, se não está sintonizado, se não está, digamos assim, vibrando nas mesmas ondas, ou não tem os mesmos desejos, enfim, não pensa exatamente ou parecido conosco, não existe essa simpatia. Todos nós já sabemos e já temos visto ao longo do tempo, né, pessoas que, quando a gente encontra, caramba, nunca vi essa pessoa, mas não fui com a cara dela. Eu me lembro de um episódio, há muito tempo atrás, quando eu ingressava na casa espírita, eu ainda era uma espectadora, e tinha uma pessoa que mal me viu, ela veio contente falar comigo. Mas, gente, aquela mulher me causava um desagrado. E quanto mais eu fugia dela, mais ela vinha para junto de mim. E não adiantava, por mais que eu tentasse.
Mas como eu estava empolgada, estava iniciando na doutrina espírita, né, a gente sabia que não, eu tenho que me esforçar, porque de início a gente ainda está cheio, né, daquele entusiasmo. Eu era jovem, entusiasta, então fiz um esforço sobre-humano para simpatizar com essa moça. Olha, gente, até hoje eu não tenho simpatia por esta moça. Mas, o que eu fiz? Busquei, sempre que, dificilmente eu encontro, mas quando eu encontro, um pensamento legal, tratar com carinho. Nas minhas orações, às vezes, me lembro dela e peço por ela, e peço por mim, para que eu possa diluir, desmanchar esse sentimento. Por que isso? Não sei, várias são as causas. E a gente pode entender que as simpatias e as antipatias têm muito a ver mesmo com a sintonia. Por que isso? Todos nós sabemos que nós vibramos, o nosso pensamento vibra num determinado comprimento de onda, né? É a chamada psicosfera nossa. Então, de acordo com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas aquisições espirituais, e através das quais a gente se exterioriza, ou seja, eu vou, enfim, criar em torno de mim uma ambiência energética, uma ambiência fluídica. E toda e qualquer pessoa que esteja com uma ambiência fluídica semelhante ou parecida com a minha, vai haver um entrosamento. Então, são aquelas pessoas que a gente diz assim, poxa, fulano, quando chega, eu fico tão feliz. Fulano, quando chega, me traz um bem-estar. Nossa, como eu fico satisfeita quando eu vejo fulano. É essa sintonia. E existe aquelas, como eu já falei, essa pobre dessa irmã nossa, né, que por nada já me causava um desagrado, um desconforto. É uma falta de sintonia. E a gente vai ver adiante por quê. Então, vamos lá. Por que simpatia? Além da sintonia de pensamentos, de sentimentos, né, de fluidos, da psicosfera, o que acontece também? Convivências anteriores. Pessoas que foram caras, queridas, conviveram comigo em outras vidas e éramos amigos, éramos familiares, enfim, tivemos uma relação que foi uma relação boa, prazerosa. E quando a gente reencarna, o que acontece? É o chamado véu do esquecimento. Só que as sensações, as impressões ficam. E quando eu encontro aquela pessoa que foi, em vidas passadas, em existência anterior, alguém que me era cara, esta impressão vem à tona, digamos assim. E eu sinto prazer na convivência com essa pessoa. Mesmo, e de uma outra forma também no Livro dos Espíritos nos falam, pode ser até que eu não tenha conhecido essa pessoa em outra existência. Nunca estivemos juntas, mas o nosso padrão vibratório se assemelha. Os nossos interesses, os nossos sentimentos, as nossas atitudes têm alguma similaridade. Então, o que acontece? Existe, não é? Essa sintonia. Então, eu me sinto bem com esta pessoa. Eu tenho, digamos assim, facilidade de conviver com ela. Então, a gente já viu que a simpatia pode ser de duas maneiras, né? Pode ser por realmente uma sintonia, de uma afinidade, independente do conhecimento ou não de vidas anteriores, de existências anteriores, ou pode ser também um ente querido que está aqui de novo. Eu não lembro dele, porque o véu do esquecimento é necessário que se faça para que a gente comece de novo, a cada reencarnação, a trabalhar o quê? As nossas relações, o nosso sentimento. Porque se a gente ainda se lembrasse, ia ser tudo muito difícil. A gente sabe disso. Era muito bom rever alguém, se lembrar de alguém que nos foi caro. Mas, ora, lembrar de alguém que já foi um desafeto nosso no passado, que está ali convivendo conosco mais intimamente, ia ser muito difícil a gente refazer essa relação. E a antipatia? Pois é. Enquanto a simpatia é um sentimento positivo, que nos traz alegria, nos traz bem-estar, nos traz felicidade, porque conviver com alguém que você tem esse sentimento, né, é muito bom. Eu me lembro de uma pessoa
que ela era tão legal que quando a gente chegava e ela estava presente, parecia que o lugar se iluminava. Eu sentia assim. Pode ser que os outros não, por conta da simpatia que eu tinha por ela. Então, eu achava que fulana chegou, parece que as coisas melhoraram, né? Mas antipatia já é um sentimento muito triste. É muito triste. Você antipatizar com alguém, você, enfim, emitir de uma certa maneira uma energia, uma reação que não é legal, é muito triste. Mas faz parte da nossa condição evolutiva ainda. E a antipatia pode ser de duas formas. Antipatia transitória e a permanente. O que é a transitória? É aquela pessoa que é mal-humorada, esquisitona, está sempre de cara fechada. Não fui muito com o jeito dela, não. Pessoa estranha, está sempre com essa cara amarrada, deve ser uma pessoa de um gênio difícil. Aí surge uma oportunidade em que eu vá ter acesso a ela, de conviver. Aí eu vejo que a coisa não era assim. Ela era diferente, não era aquela pessoa carrancuda, mal-humorada, é porque ela era tímida. Então tinha, digamos assim, dificuldade em se expor. Aí esse sentimento vai se diluindo, diluindo até terminar. Essa acontece muito conosco, né? Principalmente, e pode, de repente, até ser transitória, mas pode, de repente, não se diluir tão facilmente. Joana fala de pessoas que vivenciaram situações no passado que não souberam administrar e que essa situação que não foi bem administrada ficou guardada, digamos assim, ficou presa, ficou junto ao seu ego de uma forma extremamente doentia. E a pessoa, com isso, o que acontece? Ela fica se sentindo infeliz, ela fica cheia de autocompaixão e traz dentro de si uma revolta, porque, na realidade, ela não aceita todo um processo do qual ela foi responsável, que não foi um processo feliz. Então, o que acontece? Por ela saber que não é merecedora enfim, de uma situação melhor, não é merecedora de um emocional melhor, porque ela é quem tem que construir isso, e ela não se propõe, o que acontece? Toda essa revolta, todo esse mal-estar que ela tem dentro de si, ela transfere para o outro. Principalmente se esse outro é uma pessoa que está trabalhando no bem, uma pessoa que está em boas realizações, ela não aceita isso. Então, o que acontece? Ela transfere. Então, ela se torna aquela pessoa antipática, mal-humorada. Ela tem prazer de maltratar as pessoas, de agir com grosseria. Então, muitas vezes, pode ser, sim, para nós, uma antipatia transitória. De que maneira? Eu sei que fulano é assim, que fulano, mas eu passo a entender que aquele processo é dele, que não tem nada a ver comigo. Aí o quê? Aquele sentimento de antipatia vai se transformando, por quê? Compreensão, compaixão. Não sei se vocês já conheceram aquela pessoa que é um mal-humorado crônico, que sai por aí, né, maltratando, enfim, tratando mal as pessoas, porque é extremamente infeliz. E quando a gente tem olhos de enxergar e a percepção, a sensibilidade de ver isso, vai perceber a infelicidade que mora dentro daquela criatura. E aí você começa a diluir aquele sentimento de antipatia, porque enxerga ali um irmão enfermo. Agora, não é algo fácil. É necessário que a gente busque trabalhar dentro de nós, né? Primeiro, é necessário o autoconhecimento, que Joana nos convida a ter, para que a gente não se deixe levar pelas armadilhas, né, do nosso próprio ego, que está aqui dentro de nós, dizendo assim, esse fulano não gosta de você. Quando, na realidade, não tem nada a ver comigo, o processo é dele. E tem aquelas pessoas nas antipatias permanentes. O que são essas? Situações lá de trás. Situações em que nós tivemos conflitos, alguém feriu alguém, alguém magoou alguém e a coisa ficou mal resolvida. São as chamadas questões pendentes.
E o que acontece? Essa criatura, né, veio até ao meu convívio, pelo menos eu me encontro com ela para que a gente possa trabalhar essas questões. Mas o primeiro impacto, quando eu sinto, é aquela retração. Meu Deus, não vou com essa pessoa. Que pessoa estranha, antipática. Meu Deus, não gosto dela. Por quê? Inconscientemente, aquelas sensações, reflexos daquela história que está lá atrás, chegam, se superficializam. E eu não sei por quê, mas eu sinto a presença do antigo desafeto. E ele da mesma maneira. E como é que a gente lida com isso? Jesus falava para a gente, já nos ensinou, receitinha de bolo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, espera aí. Para eu amar o próximo, eu tenho que me amar. Então, primeiro, eu tenho que fazer um trabalho íntimo. Não adianta eu tentar modificar o outro se eu não conseguir trabalhar em mim essas questões. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu me sinto de uma forma tão irritada com fulano ou com fulana? Mas não é nada de agora. Se foi do passado, então eu tenho que deixar para lá. Não é desta maneira, agindo desta forma, que eu vou resolver nada, pelo contrário. Eu ainda vou me sentir pior. Então, trabalhar isso dentro da gente. E depois entender que, se eu tenho as minhas dificuldades e preciso de tolerância, de compreensão, da mesma maneira o outro precisa. Foi isso que Jesus nos falou, nos ensina até hoje. Sua palavra viva. Fazer ao outro que gostaria que fizesse. Amar os inimigos. Então, isso tudo parece coisa assim muito utópica. Né? A gente acha, muitas vezes, que a palavra de Jesus é utópica para nós. É coisa impossível de se fazer. Isso é só para espírito puro. Não é para nós. Todos esses espíritos de escola já passaram pela fieira da dor, pela fieira da dificuldade, pela fieira do erro. Porque só se aprende exercitando. E exercício advém erro e acerto. Então, todos eles sabem disso. Então, isso é para nós, para a gente exercitar. Eu sei que no cotidiano, a gente se irrita com muita facilidade. Nós estamos num momento em que, se a gente der mole, como diz na gíria popular, a gente se aborrece a toda hora. A gente sabe também que nosso planeta está passando por momentos muito difíceis. E, com isso, o que a gente atrai com essa psicosfera nossa tão adoecida? Espíritos que ainda vibram, né, dessa maneira, buscando transmitir a dor, buscando levar o insucesso, a confusão, a desarmonia. Então, a gente sabe que é muito difícil, ou muito trabalhoso, como diz a Lucila, isso de vez em quando dá. A Lucila, é muito trabalhoso para a gente entender que eu preciso, como Jesus nos orientou, perdoar o meu irmão, entender que ele está adoecido, que ele tem as dificuldades dele como eu as tenho. Então, é um trabalho necessário a toda hora. E, justamente, a gente vai ver mais adiante onde é que a gente faz mais esse trabalho de aparar arestas, conviver com antipatias. No nosso lar. Quando a gente está lá na espiritualidade, né, pedindo para reencarnar, o que acontece? Aqueles desafetos nossos, e nós somos desafetos deles, a gente combina, quer dizer, não que a gente queira, mas por orientação dos nossos mentores, para que a gente venha numa mesma família para trabalhar essas situações, essas pendências. Não dá para continuar assim. Muitos de nós aceitam numa boa, outros nem tanto, mas, na maioria das vezes, a gente não tem escolha, porque a gente precisa caminhar, precisa ir retirando do nosso caminho essas pedras que a gente mesmo coloca. Então, a gente reencarna na mesma família com aquelas pessoas que não foram muito legais conosco, ou com as quais nós também não fomos muito legais.
E aí é aquela mãe que não vai com a cara da filha, é aquela filha que não suporta o pai, é aquele irmão e aquela irmã que não conseguem se olhar porque vivem se pegando, e assim por diante. E o que são esses? São oportunidades de reajuste. Da gente trabalhar esse sentimento tão triste que é a antipatia e transformá-lo, se não em um amor, pelo menos numa convivência razoavelmente harmoniosa. E a gente sabe como fazer isso, mas só que é trabalhoso. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto, porque tem uma coisa chamada orgulho dentro de nós que faz com que nós não queiramos ser os primeiros a dar o primeiro passo, né? É aquela história assim, não, eu sei, nós erramos, você pede desculpa primeiro, depois eu peço, não, pede você. E fica aquele jogo de empurra e ninguém quer dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento de amor. Isso faz parte ainda do nosso contexto evolutivo. Mas nós já temos condições de transformar isso. Por quê? Jesus falou também, a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós recebemos muito, olha como a gente recebe. Recebe dele, recebe da espiritualidade benfeitora, recebe de pessoas que estão aqui para nos orientar. Enfim, a gente não pode reclamar nadinha, porque nós somos bem aquinhoados do ponto de vista espiritual. Então, nessas famílias, então, a gente começa a trabalhar essas questões. Mas não é só antipáticos que estão na nossa família. Tem aqueles também que têm afinidade, somos afins, espíritos afins que reencarnaram ali, para ajudar um ao outro, para ajudar a outros, enfim, para que aquela família, aquela pequena sociedade ali, possa ter um avanço. Então, por isso, gente, quando nós tivermos um familiar difícil, vamos pensar a respeito, né? Eu me lembro, dizem por aí que uma mulher tolerou o marido. Já escutaram isso? Durante 40 anos, o homem era uma coisa. E ela aguentou o homem durante 40 anos. Quando desencarnou, falou assim, chegou toda feliz, né? Estou livre. Pegou para o mentor, ó, senhor, puxa vida, olha, consegui, estou vitoriosa. Eu consegui suportar aquele homem por 40 anos. Aí o mentor falou, agora você vai voltar para aprender a amar. Não é? Por isso que eu estou fazendo um esforço para amar. E ele também, né? Mas brincadeira, mas é verdade, gente. Então, a família é uma oportunidade maravilhosa, né, da gente trabalhar essas questões. A minha avó, ela era a primeira filha de, acho que eram 6 ou 8. A mãe dela não a suportava, a tratava muito mal, e ela não entendia por quê, desde criança, a ponto de agredi-la. O pai não, o pai era um homem amoroso. Mas a minha bisavó era uma pessoa que tinha problemas cardíacos e utilizava isso para, enfim, fazer com que as pessoas se dobrassem à vontade dela. A vida inteira, essa pobre mulher maltratou a filha, que era a minha avó. Até o ponto de não permitir que ela casasse com um rapaz que ela amava, só para contrariar. E minha avó casou-se com outro homem que não era o amor da vida dela. Passou-se os anos, né? Elas lá em Goiás, minha avó com a gente aqui no Rio. Até que finalmente... E a minha bisavó pedia todo jeito de vir ao Rio visitar esta filha, que há muitos anos ela não via. Eu tinha meus 7 anos. A minha casa era uma varanda alta que descia uma escadaria para o jardim. Então, aquela velhinha, enrugada, baixinha, chegou. A minha avó desceu a escada para poder falar com ela. A velhinha se ajoelhou aos pés da minha avó, a mãe dela, e chorava compulsivamente, pedindo perdão. Então, olha, e a minha avó, que não guardava assim grandes mágoas, mas lembrava, naquele momento, ela dizia, parece que todo aquele peso saiu do meu coração.
Olha que coisa, que oportunidade maravilhosa. Demorou, mas conseguiu. Então, família é para isso. Mas a gente sabe que em família, né, a gente também tem aqueles queridos, aquelas pessoas que são assim os amores da nossa vida, né? A gente se dá bem, tudo entre nós flui, que é uma maravilha. Será que fomos, em vidas passadas, alguém que muito se amou, que se compreendeu? Pode ser. Reencontra-se nessa vida, né, para poder, enfim, continuar aquele processo amoroso, de conquista de valores espirituais, um ajudando o outro. Mas também pode não ser. Pode ser que sejam espíritos, né, com a mesma visão, com os mesmos ideais, que basicamente, que não, necessariamente não tenham se encontrado antes. Mas, por conta disso, existe essa sintonia. Agora, pelo fato de haver simpatia entre dois encarnados, não quer dizer que esses encarnados sejam espíritos superiores, né? A gente acha que simpatia é somente os bons que têm uns pelos outros. Na realidade, simpatia é a afinidade de fluidos, de pensamentos, de sentimentos, de interesses. Espíritos inferiores, encarnados, pessoas ainda com muitos vícios, eles podem ter sintonia, podem ter simpatia uns pelos outros, porque eles pensam, vibram daquela mesma maneira. E espíritos antipáticos também, os espíritos falam lá no Livro dos Espíritos, que nem sempre são pessoas más, não são espíritos mal reencarnados. São ainda, como nós, espíritos imaturos, né, que ainda guardam dentro de si muito ainda do orgulho, da vaidade, que fazem parte do nosso plantel emocional ainda, mas que a gente precisa trabalhar, né, para a gente ir transformando todas essas emoções que, na realidade, fazem parte, mas que não são extremamente, não são assim agradáveis da gente sentir, né? Como a raiva, como a inveja, enfim, todos esses sentimentos, todas essas emoções que realmente nos incomodam, mas que fazem parte. Então, espíritos, para serem simpáticos, não precisam ser exatamente evoluídos. Mas espíritos também que sejam antipáticos, nem por isso eles são espíritos maus. Eles simplesmente não têm simpatia um pelo outro. A gente, às vezes, pensa como é que a gente vai lidar com essas situações. As situações que se apresentam à nossa frente, e é muito difícil para a gente lidar com isso, né? Obrigada. É necessário, então, gente, que a gente busque o quê? Estudar. Ninguém aprende do nada, né? Eu penso na minha vida antes e depois que eu comecei a estudar. Ou seja, a gente se transforma completamente? Não, claro que não. A gente vai caminhando, um passo de cada vez. Mas a gente sente uma diferença muito grande, por isso que Iraci fala dos cursos. Quando a gente faz os cursos aqui na casa, o que acontece? Os mentores estão junto de nós. Estão nos inspirando, estão nos envolvendo, nos sensibilizando para que a gente possa apreender aquele conteúdo e utilizar aquilo para trabalhar os nossos conflitos, trabalhar os nossos desamores, as nossas pendências. Então, por isso que é necessário a gente se instruir. Quando a gente se instrui, quando a gente estuda, quando a gente entende o que está se passando conosco, as várias situações que fazem parte da nossa vida, da nossa existência atual, quando a gente entende que é um espírito imortal e que temos assim um potencial muito grande dentro de nós, e só que a gente não se apercebe disso, quando a gente começa a entender e a buscar, valorizar tudo isso que nós somos, as coisas se tornam menos difíceis e menos trabalhosas. Essas imagens mentais, ou seja, a gente, quando pensa, todos nós sabemos que o nosso pensamento é onda, é matéria quintessenciada.
Então, o que acontece? Por que as pessoas, né, se sentem mal? Às vezes até em ambientes. Porque os nossos pensamentos, eles formam formas. Né? Formas, as pessoas sentem na ambiência toda aquela energia, aqueles fluidos que fazem parte daquele contexto espiritual da pessoa. Então, a gente, assim, não sei se já aconteceu comigo uma vez, a gente estava fazendo a campanha do quilo nas ruas, isso há muito tempo atrás, e nós chegamos, estava eu e meu marido, eu e Roberto, e a gente estava andando e chegamos numa casa e batemos para poder pedir o alimento. O senhor que veio, ele estava tão revoltado, mas com tanta raiva, que eu me senti tão mal na hora que a vista escureceu e eu ia caindo. Então, o que acontece? Eu devia estar ali desarmada, não devia estar... Com certeza, se eu tivesse com um pensamento legal, se eu tivesse vibrando numa boa, eu não teria aberto brecha para que houvesse, né, esse encaixe de sintonias. Então, você vê que um pensamento nosso, que seja um pensamento raivoso, um pensamento em desequilíbrio, quanto mal a gente pode fazer. Não sei se já aconteceu com vocês irem em determinado ambiente e se sentirem extremamente mal. Né? A gente vai em algum ambiente e se sente mal, uma coisa estranha. Por quê? São as energias, né, trazidas pelos pensamentos das pessoas que estão ali, que estão imantando aquele ambiente. Da mesma maneira, ao contrário, quando a gente adentro seja. Né? Às vezes a gente vem com a cabeça cheia de problemas. A gente entra aqui, vai diluindo, 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 de repente a gente se sente bem. E é por isso que a gente tem que vir estudar. É por isso que a gente tem que vir fazer o trabalho voluntário, porque a gente está no convívio com eles e eles vão nos ajudar. A gente vai sentir essa diferença. Agora, é claro, depois que a gente sai daqui, a gente tem que fazer um esforço para manter esse mesmo padrão. Se a gente sai daqui e discute com outro motorista do carro, estragou tudo. Né? Então, cabe a nós estarmos o quê? Orando e vigiando. E com relação a esses nossos irmãos que não são simpáticos, a gente tem que entender que é uma oportunidade da gente praticar o quê? A caridade. Né? A gente aprende que um palestrante uma vez aqui disse que aqueles que exigem de nós a tolerância, a paciência, são instrumentos, né, para a gente trabalhar as nossas potencialidades. Então, vamos buscar e enxergar por essa ótica as situações que fazem parte do nosso cotidiano. Seja no trabalho, aquele chefe que às vezes pega no nosso pé, a sogra, o sogro, né? Aquele cunhado, aquele filho problemático, aquele vizinho que atormenta. Vizinho que atormenta não é fácil. Mas, enfim, se a gente tiver esse olhar diferenciado, as coisas se tornam mais fáceis. Agora, é claro que uma pessoa que seja um espírito com uma boa evolução encarnado, ele vai sentir antipatia também por uma pessoa que seja um espírito menos evoluído do que ele. Como é que pode? Se é um bom espírito que está aqui, como é que ele vai sentir antipatia por outro? Quando fala antipatia, não quer dizer que não há faltou a palavra, sintonia, né, de fluidos de pensamentos. É que nem a gente aqui, por exemplo, né, se a gente fosse para um ambiente que só tivesse pessoas que tivessem, vou dar um exemplo, usando drogas. Como é que a gente ia se sentir naquele ambiente? Não íamos nos sentir bem. Desmerecendo, desprezando os irmãos? Não. Eles estão no momento deles com uma dificuldade, mas nós não nos sentiríamos bem. Se estivesse num lugar onde tivesse muita briga, confusão, palavrões, a gente ia se sentir bem? Não. A mesma coisa são os espíritos mais evoluídos que estão aqui. Eles, em determinados ambientes, eles sentem a repulsão, só que, diferente de nós, eles buscam ajudar aqueles que estão em piores condições do que ele.
eles não têm esse processo de afastamento, de desprezo, pelo contrário, eles buscam ajudar. Então, isso tudo para a gente é uma oportunidade da gente entender que ninguém está aqui por acaso. Que todo e qualquer sentimento que o outro nos desperte, é necessário que a gente estude, né, avalie e busque tirar dali uma melhor lição. Porque, meus irmãos, essa oportunidade que a gente recebeu de estar aqui, a gente não valoriza muito, né? A gente simplesmente vive. Às vezes eu me pego no automático, né, vivendo, de repente paro, peraí, essa é a minha reencarnação. Essa é a minha oportunidade, né, que me foi concedida de ouro, eu tenho que aproveitar isso. Né? Mas faz parte do nosso contexto evolutivo ainda, de um grande número de nós, não sei de vocês, mas de mim faz. Então, eu tenho que estar atenta, vigilante. Por isso que Jesus, que nos falam, os Espíritos nos convidam a orar e a vigiar. Então, meus irmãos, basicamente é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu tinha que trazer para vocês. Eu peguei todas as questões, tentei trazer. Então, por isso, vamos vigiar os nossos pensamentos. Vamos vigiar os nossos sentimentos. E vamos ter para com o outro um olhar de caridade, um olhar de misericórdia, de compreensão. Porque estamos todos nós no mesmo barco. Cada um com as suas questões, com as suas particularidades, com as suas deficiências, com as suas qualidades. Mas se a gente buscar, né, evoluir um ajudando o outro, o processo é mais fácil, é menos sofrimento. A dor pode até estar presente, mas com certeza a gente vai sofrer menos. Muita paz a todos.